que tu queres de nós para nós. Usa teu filho amado, Paulinho, nessa noite, com toda a autoridade, discernimento e sabedoria vinda do alto, Deus. Fala conosco, Jesus. Nós te amamos, tu és tudo para nós, Jesus. Como nós te amamos, como tu és tudo para nós, Senhor. Então, nessa noite, Senhor, nos submetemos à tua palavra, nos submetemos à tua lei, à tua ordem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Som. Guto, cadê? Aleluia. Que alegria estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor. Deus já falou muito conosco nessa tarde, nesse início de noite. Mas Ele quer falar mais. Amém? Ele quer falar mais. Senhor, queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti, Senhor. Espírito Santo, Tu que nos conduz em todas as coisas, que Tu venhas nos pegar pela mão, Senhor, nesse tempo em que estaremos abrindo a Tua palavra, Senhor, para sermos lavados por Tua palavra. Rejeitamos toda a agitação da nossa mente, Senhor, toda a mente vagarosa, toda a preocupação com a segunda-feira, toda a inquietação, tudo que tem apertado o nosso coração. Nós queremos rejeitar, Senhor. Declarar que a Tua paz venha nos guardar nesse tempo, no nome de Jesus. Nos dá os Teus ouvidos, os Teus olhos, Senhor. Queremos tocar em Ti, Senhor, nessa tarde, através da Tua palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, existem os irmãos que ministram, compartilham palavra aqui ou em qualquer outro grupo, né? Seja um grupo menor, seja no discipulado, na conversa individualmente, seja atuação em casa com os filhos, os maridos com a esposa. Sempre existem alguns temas que nós, não é que somos perfeitos, mas que nós ministramos com um pouco mais de tranquilidade, porque é algo que é uma vivência na nossa vida. Nós já conseguimos dar alguns passos em determinados assuntos na nossa vida, e isso nos possibilita nós ministrarmos com mais graça na vida de outra pessoa. É verdade ou não é? Então, entretanto, existem alguns temas que nós ainda estamos crescendo muito. Estamos sendo desafiados pelo Senhor acerca desses temas. E nós compartilhamos esses temas com um coração muito apertado. Porque é um tema, é um assunto que a gente ainda está engateando. Ainda estamos aprendendo. Isso não quer dizer que pelo fato de eu estar aprendendo determinado assunto, eu estou desabilitado a compartilhar esse assunto. Isso é um equívoco que se faz. Por quê? Nós podemos crescer juntos. Se eu estou crescendo, nós podemos juntos dar as mãos e vamos crescer juntos. A gente vai crescer junto. Se é um tema que aquela pessoa que está falando, ela não continua, ela não persevera, esse tema pode despertar o teu coração e que você comece a praticar e perseverar mais do que aquela pessoa que está falando. Não é? Então, eu já ouvi alguém falar assim, só ministro aquilo que eu vivo 100%. Eu ia ficar calado, porque nem sempre a gente consegue viver tudo 100%. Né? Então, assim, esse assunto que eu vou compartilhar hoje é um assunto que é para mim, irmãos. Como Deus tem falado comigo. Então, eu sempre brinco que essa cadeira que está aqui é minha, tá? Ninguém senta, eu estou sentado aí nessa cadeira. Alguém tem que segurar o microfone e falar. Mas eu estou aqui. Porque é um tema que eu estou aprendendo, crescendo. Esse mês de setembro, nós compartilhamos no meu grupo familiar, o grupo familiar dos irmãos vinculados comigo, tá? Nós compartilhamos. E os irmãos me incentivaram, me animaram do grupo.
a dizer, Paulo, vamos compartilhar com a igreja essa palavra? Eu acho que é uma palavra que cabe para a igreja toda. É uma palavra, e aí eu, tá bom, busquei o Senhor, e o Senhor ampliou mais, tá? E eu queria com muito temor compartilhar essa palavra contigo nessa tarde. Amém? Mas ninguém senta nessa cadeira, porque essa cadeira sou eu que estou sentado aqui, tá? É uma palavra para mim, para mim. Normalmente, irmãos, eu não costumo dar nome às ministrações quando eu compartilho a palavra. Eu não gosto de dar. Não tem nada errado, irmãos, tá? Eu não tenho o hábito de dar nome. Os irmãos aqui já sabem, às vezes eles nem perguntam. Quando a gente vai ministrar em um outro local, às vezes a pessoa pergunta, que grava, né? Qual é o nome da ministração? Qual é o nome? Aí eu digo, rapaz, eu tento dizer um nome, mas para essa palavra específica, o Senhor deu um título para mim. E eu queria que, se você, por um acaso, quiser anotar, você pode anotar. Também, se não anotar, não tem problema, irmãos. É só que é discernindo as vozes no meu interior. Discernindo as vozes no meu interior. Amém? Estamos juntos? Aleluia? Irmãos, o nosso interior, ele é um palco onde ecoam diversas vozes. Diversas vozes. Ecoam vozes que chegam até nós de origens diferentes e enviados por emissores diferentes. É que nem um aeroporto, né? Quem aqui já teve a oportunidade de ir para São Paulo e viu ali o aeroporto de São Paulo, aquele maior qual é? É o de Guarulhos, né? Aquilo é uma loucura, irmãos. Você olha para aquele painel ali que tem, é voo de tudo que é lugar. Maceió, Frankfurt, Niterói. Daqui a pouco você vê Salvador, Recife, Nova York, Tóquio. É uma verdadeira, um local onde desce voo de tudo que é lugar. Irmãos, assim é o nosso interior. É um local onde ecoam muitas vozes dentro dessa cabeça. Quando eu falo cabeça, eu estou falando do nosso coração, dessa cachola aqui. Irmãos, é tanta voz que a gente escuta. Tanta voz, tanta voz. E todas as vozes que ecoam no nosso interior, elas chegam como um pensamento. Ela chega como um pensamento. Vem um pensamento na tua cabeça. Um pensamento que tem procedência distinta, diferente, e tem conteúdo diferente. Então, é importantíssimo eu e você, nós aprendermos a discernir de onde vem essa voz no nosso interior. Qual é a procedência dessa voz? Qual é a procedência dessa voz? Tu pode colocar aquela imagem aí? Quem estuda química aqui, cadê os nossos químicos? Jonas, está aí, não? Jonas, Eli está aí, né? Quem estuda química viu que existe uma coisa chamada em química, chamada decantar. É, né, uma experiência no segundo grau. Ó, acabou o segundo grau faz tempo. Para vocês verem a minha idade, né? Segundo grau já. No ensino médio agora, eles estudam isso, né? Decantar, ou seja, cada qual no cada qual. Cada um. Então, isso é isso que Deus quer falar conosco. De onde vêm as vozes que ecoam no meu interior? Algumas vozes. Primeira voz que eu queria falar. Primeira voz que ecoa no nosso interior é a voz de Deus. Se você entregou a sua vida para o Senhor, se você é convertido, você tem uma experiência com o Senhor, Deus fala muito contigo e comigo. Queria ler um texto para fundamentar. Mateus 16, 13 a 17. Pode colocar, Douglas, no NA, tá? Mateus 16, 13 a 17, diz assim: Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, e um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo,
O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Irmãos, queridos, Pedro ouviu uma voz no seu interior. Uma coisa que é importante a gente colocar aqui: ninguém consegue falar sem primeiro pensar. Ninguém consegue falar sem primeiro pensar. Tem gente, às vezes a gente fala isso, né? Mas rapaz, fulaninho, ele fala sem pensar. Quem já ouviu isso? Não há ninguém que consiga falar sem pensar. Talvez ele não refletiu, ele não considerou, ele não analisou naquilo que ele pensou. Ele pensou tão rápido e falou tão rápido que ele acha que ele falou sem pensar. Mas não, irmãos. Primeiro, essa mensagem chega no nosso pensamento, no nosso interior. Depois, nós falamos ou não falamos. Então, quando o Senhor Jesus fez essa pergunta para os discípulos: e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Queridos, chegou uma voz, um pensamento, uma mensagem no coração de Pedro. Um pensamento. Pedro disse, olhou, pensou assim: quem é? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Pedro fez essa declaração, queridos, mas foi uma declaração que foi fruto de uma palavra de Deus, um pensamento de Deus no coração de Pedro. Tanto é que no versículo 17, o próprio Senhor falou: bem-aventurados sois, porque não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Foi o meu Pai que está no céu que falou para você. Foi o meu Pai que emitiu um pensamento no seu coração, na sua mente. Você pegou esse pensamento e você falou. Então, para usar o exemplo do aeroporto, a gente podia dizer assim: destino, mente de Pedro. Procedente, coração de Deus. Amém? A mente de Pedro é o aeroporto. Mente de Pedro, coração de Pedro. Procedente de onde? Procedente do coração de Deus. Irmãos, quantos pensamentos procedentes de Deus nós recebemos diariamente? Quantos? Quantas ideias? Às vezes vem a imagem de uma pessoa na tua cabeça. É verdade ou não é? Às vezes vem a imagem de um colega do trabalho. Então, por que eu estou pensando nesse colega do trabalho? Às vezes vem a imagem de alguém. Por que eu estou pensando em Antônio? Não sei. Eu estou aqui tomando banho. Aí veio a imagem de Antônio na minha cabeça. Irmãos, quantos pensamentos, quantas imagens nós vemos. Às vezes a gente lembra de alguém, às vezes é uma frase, uma palavra que a gente ouve, irmãos. Nada disso é coincidência, queridos. Nada disso é coincidência. Muitas vezes é um pensamento que vem de Deus. Eu preciso aprender a identificar os pensamentos que vêm de Deus. Amém. Deus quer falar conosco continuamente. Agora, hoje mesmo nós vimos o Senhor nos trazendo uma palavra através do Davi. Palavra do Senhor através do Davi. Glória a Deus. Quantas vezes nós recebemos uma palavra de um irmão ou de uma pessoa na rua? Diretamente. Muitas vezes nós somos abençoados com a ministração de uma palavra aqui que você escuta no grupo familiar, com um cântico. Tudo isso é bom, é muito verdadeiro, mas Deus quer falar ao nosso coração diariamente, ininterruptamente. Toda obra feita por Deus através de Jesus, irmãos, o esvaziamento, ele se tornar homem, a vida santa, os milagres, os prodígios que Jesus fez, a morte, a ressurreição, o véu rasgado, a exaltação, tudo isso foi para restaurar a comunicação entre Deus e os homens. Todo esse processo foi para que o caminho que estava obstruído pelo pecado fosse desobstruído. Para quê? Para Deus falar comigo e falar contigo. Amém? Aleluia. Então, chegou uma mensagem na cabeça de Pedro, um pensamento na cabeça de Pedro.
E Pedro falou, e esse pensamento é um pensamento que veio de Deus. Amém? Então, primeira voz que ecoa no nosso interior é a voz de quem? A voz de Deus. Eu preciso estar atento. Isso é Deus falando comigo? É ou não? Se for, eu tenho que estar atento. Segunda voz que ecoa no nosso coração. Às vezes, é a voz do diabo. Esse diabo foi bem nordestino. Do próprio, do capiroto, como o Paulão está falando aqui. Mateus 16, 21 a 23. Vejam o que aconteceu logo depois, irmãos. O primeiro versículo que a gente leu foi quanto? Foi Mateus quanto? 16? 13 a 17, versículo 17. Agora a gente vai ler do 21 a 23. Aí fala: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Irmãos, chegou outro pensamento na cabeça de Pedro. Outro pensamento. Começou a chegar outro pensamento. Pedro pensou assim: bom, eu acabei de ter um pensamento e eu falei o pensamento e Jesus disse que veio da parte de Deus. Bom, então eu acho que agora eu sou a fonte que jorra os pensamentos de Deus para a humanidade. Eu fui escolhido para ser aquele que jorra tudo que é pensamento de Deus. E aí veio um pensamento, e aí Pedro começou a falar na absoluta convicção de que estava falando algo da parte de Deus. Que aquele pensamento era um pensamento de Deus, como era o anterior. Que é isso? Não diga isso. Pare com essa história, homem. Que negócio de pacote. Agora que a gente está começando a ficar conhecido, que é isso? Está amarrado em teu nome, está amarrado. Isso que ele dizia. Está amarrado no seu nome, está amarrado essa história. Que conversa, rapaz. Tu vai para a cruz fazer o quê? Não, não, não. E você observa que Jesus não repreendeu a Pedro. Ele repreendeu a quem? A quem? Repreendeu o próprio Satanás. Uma versão fala: arreda de mim, Satanás. Essa aqui fala: sai da minha frente, Satanás. Irmãos, esses pensamentos que vieram na cabeça de Pedro, que Pedro achou que era muito bom, que era da parte de Deus, na realidade era um pensamento do próprio inferno. Se a gente fosse usar aqui o exemplo do aeroporto, era destino, mente de Pedro, procedente de onde? Do inferno. Dos quintos do inferno, tem isso, né? Procedente dos quintos do inferno. Não sei onde é o quarto, nem é o sexto. Sei que tem um quinto aí. Procedente dos quintos do inferno. Tu consegue enxergar, tu consegue ver que a mesma cabeça paira um pensamento que é de Deus e paira um pensamento que é do diabo. É a mesma cabecinha, mudou nada. É a mesma cabecinha. Irmãos, e estamos falando de Pedro, um homem convertido. Ninguém está falando de alguém religioso, irmãos. Pedro é um discípulo, foi escolhido por Jesus. Pedro andou sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Teve a experiência. Pedro teve a experiência de andar sobre as águas, mas mesmo um discípulo não conseguiu discernir e ver que aquela ideia, aquele pensamento que chegou na sua cabeça, era um pensamento que era do inferno. Ele não conseguiu perceber, apesar de ser um homem admirável. Pedro era um homem admirável. Ananias e Safira, Atos 5, nós sabemos a história, tá? Eles venderam um terreno por um valor e disseram que tinham vendido por outro valor. Os irmãos já conhecem a história toda, está lá em Atos 5, né? Chegou uma ideia na cabeça de Ananias, Safira, não sei quem foi,
de ganhar crédito com a liderança. Chega lá, rapaz, ó, o terreno era deles. Eles quiseram vender. Venderam por 10. Chegou lá, podiam não dar nada, né? Podia não ficar, dar 1. Podia não dar nada, podia dar 2. Chegou lá e disseram, nós vendemos por 5. Toma aqui os 5. E aí o Senhor revelou isso ao coração do Pedro, né? Que tinha do próprio Pedro. Irmãos, e Ananias e Safira tiveram um pensamento, uma ideia. Rapaz, eu acho que a gente vai se dar bem aqui com a liderança. E eles não conseguiram perceber que esse pensamento era um pensamento que vinha do inferno. Versículos 3 de Atos 5. Atos 5, 3. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Claramente foi uma ideia do diabo. Por que você permitiu que o diabo enchesse o seu coração? Você aceitou esse pensamento que veio na sua cabeça do inferno. Por quê? Aí versículo 5, né? Aliás, versículo 9 de Atos 5. Então Pedro depois disse à mulher dele, a Safira, por que vocês entraram de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Cuidado com os casais, para um não ser um instrumento que leva o quê? Instrumento que potencializa pensamentos diabólicos, queridos. Cuidado. Amém? De vez em quando vem uma ideia, uma sugestão, e eu, cara, não quero desagradar, porque eu não quero desagradar. A gente tem que ter muita clareza de dizer, esse pensamento não vem do Senhor. Não vem do Senhor. Isso é um casal maduro, que juntos conseguem discernir a voz do Senhor. Amém? Estamos juntos? Ninguém saiu ainda? Todo mundo aí? Então, tu consegue ver que na nossa mente, irmãos, é um aeroporto que desce voo que vem de Deus e desce voo que vem do inferno ainda. Outra voz que ecoa no nosso interior, a voz do nosso próprio ser, da nossa própria pessoa. Pode ser de Deus, pode ser do diabo, pode ser da minha própria pessoa. Lucas 12, 13 a 21, é um texto um pouco longo, mas vale a pena. Precisamos ler juntos. Lucas 12, a partir do versículo 13, diz assim, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenha cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. E Jesus lhes contou uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Irmãos, o ensinamento principal dessa passagem que o Senhor trouxe, dessa parábola, irmãos, é que eu e você, nós não podemos colocar a nossa confiança na riqueza. Sem dúvida, a palavra essencial que o Senhor trouxe com essa parábola foi que eu e você não podemos colocar o nosso coração na riqueza. A gente vê aqui expressões como minha colheita, meus celeiros, minha safra, meus bens, irmãos. Esse homem girava em torno de dinheiro, dele. Ele não tinha compreendido que tudo que ele tinha recebido tinha sido do Senhor e que
quando ele morresse, nada disso iria ficar. E Jesus alertou aquelas pessoas que estavam ouvindo a parábola e nos alerta hoje, nessa noite, nessa tarde, que não podemos colocar a nossa confiança nas riquezas. Então, se alguém dissesse, Paulo, qual é a principal lição dessa parábola? Qual seria? Não colocar a confiança na riqueza. Essa é a principal. Irmãos, mas tem algo nessa história, que também fala muito ao nosso coração, e eu queria trazer aqui. É que além desse homem colocar a confiança na sua própria riqueza, irmãos, esse homem, ele analisava as questões da vida, tomava as decisões, chegava às conclusões, ouvindo apenas a si próprio. A si próprio. Essa é uma outra lição que esse texto fala. Versículo 17, Lucas 12. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Irmãos, isso é um perigo. É um perigo pensar? Não, de jeito nenhum. Mas é um perigo confiar na força do meu pensamento, na minha análise pessoal, nas conjecturas interiores. Quantas vezes nós fazemos isso? Chega uma situação, imediatamente eu começo a pensar, analiso positivo e negativo. Se eu fizer assim, se eu fizer assim, vai ser assim. Se eu fizer assim, se eu fizer assim, se eu fizer assim, se eu fizer assim. E a gente não para submeter a Deus. Desde o nascedouro da situação. Ele considerou que tinha um problema, irmãos. Se deparou com a situação, o campo dele produziu com abundância. Ele já era rico, né? Produziu com abundância. Estava com um problema, com algo apertando o seu coração, deixando ele preocupado. E agora? Eu estou com um problemão. Se vier uma tempestade, se vier uma crise generalizada, e agora o que é que eu vou fazer com essa situação que eu estou passando? Aí o Senhor perguntou para mim, eu pergunto para você, será que aquilo que vem na nossa mente e nós classificamos como um problema, realmente é um problema? Será? O homem já era rico. E será que não tinha uma outra saída a não ser essa? Destruir tudo que já tinha para construir maiores? Será, queridos, que todo pensamento que vem é um problema? Uma época dessa eu estava conversando com uma pessoa que o filho está afastado do Senhor e já caminhou com a gente há muitos anos e se afastou há muitos anos. E a pessoa, aí uma irmã daqui da congregação ligou para a filha dessa pessoa, né, que estava afastada, ligou para ela. E aí eu conversando com a pessoa, que a filha está afastada, a pessoa disse, achei tão estranho, porque fulaninha ligou para minha filha. Tão estranho esse negócio, passou um tempão sem ligar e agora resolveu ligar. Que coisa estranha. Isso é um problema, irmãos. Me diga se isso é um problema. Ela estava vendo um grande problema. Eu digo, isso não é um problema. Graças a Deus. O Espírito Santo tocou no coração dela e ela resolveu ligar para a tua filha para tentar restaurar a vida da tua filha. Irmãos, nem todo pensamento que vem como um problema é um problema. Mas para esse cara, era um grande problema que ele estava. E se realmente for um problema, será que o problema é do tamanho que a gente acha que o problema é? Isso acontece quando a gente fica pensando, parece um disco furado, rodando. Versículo 18 de Lucas 12, aí ele disse, já sei, eu pensei, e os mais antigos vão entender, bingo, achei, consegui entender aqui, já. Quem não entendeu é porque... Irmãos, vimos que o problema do anterior é ficar analisando, agora é tomar as decisões, achar a solução, irmãos, de acordo com a sua próprio raciocínio.
Acabaram-se os meus problemas, porque eu estava com uma situação difícil e aí eu me concentrei, eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer, eu já sei, eu vou fazer assim, aí eu vou lá e faço. Irmãos, que perigo, e é o que aconteceu com o cara. Eu me deparo com uma situação, classifico como um problema, e eu mesmo acho a solução para o problema. Versículo 19 de Lucas 12. Então direi à minha alma. Estava com um problema, eu achei uma solução, e aí depois eu direi à minha alma. Agora você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Tu está vendo que só é eu? É a voz do eu falando no meu interior. Pronto, o problema resolvido. Aquilo que estava me deixando desconfortável foi resolvido. Agora eu estou feliz para me sentir realizado. Porque aquilo que constituía um obstáculo para a minha felicidade, eu já resolvi. Quantas vezes nós fazemos isso? A gente não faz essa voz assim que eu estou fazendo, que é só para encenar. Mas a gente faz, irmão. Não submetemos a Deus nada. Nada. Em algum momento a gente se lembra e fala, eita, tem um Deus aí, né? Sim. Deus, tu pode me ajudar aqui nessa decisão que eu tomei. Abençoar a decisão que eu tomei. Irmãos, que perigo, irmãos. Analisar as questões da vida ouvindo a si mesmo. Tomar as decisões ouvindo a si mesmo. Chegar às conclusões ouvindo a si mesmo, irmãos. Irmãos, por que é um perigo isso? Por quê? Porque nós estamos no centro de uma batalha entre a carne e o espírito. Gálatas 5,17 fala, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ora, a minha mente, ela é influenciada pelo espírito, mas ora, ela é influenciada pela carne. Jeremias 17,9 fala, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Irmãos, isso é um veredito do teu e do meu coração. O veredito do coração é enganoso, desesperadamente corrupto. E o escritor ainda tira uma brincadeirinha, né? Quem poderá entendê-lo? Quem? Então, estou com uma demanda para resolver. Deixa eu pensar e analisar. Eu já sei o que eu vou fazer e agora que eu resolvi, pronto, já estou tranquilo. Que perigo, irmãos. Qual foi a procedência dessa voz que ecoou no meu coração? Quem me conduziu a essa solução? Como foi esse processo de construção? Não tinha um outro caminho para eu seguir? Eu vou confiar no meu próprio coração? Provérbios 26:12 fala, você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Irmãos, volto a dizer, no meu coração ecoa a voz de Deus, a voz do diabo e a voz do meu próprio ser. E chegam como um pensamento, e eu preciso aprender a discernir. Quais são as vozes que ecoam no meu interior? Não precisa levantar a mão, tá? Só fica assim, caladinho, sem fazer muita... Para ninguém ficar, eita, eu acho que acontece com ele. Só fica assim, só para... E se tu fizer assim, alguém vai dizer, eita, acontecer com ele. Eu vi ele piscar o olho assim, ó, 2 vezes. Aí tu fica bem disfarçado assim. Irmãos, quantas vezes, irmãos, vem um pensamento maluco na cabeça da gente de abandonar Jesus? Do nada. Abandonar a família. E você está sempre aí, será que eu não seria mais feliz se eu estivesse no outro caminho? Disfarça. Pensamento de romper um vínculo que você está caminhando
caminhamos juntos, eu caminho junto com o William, Fernando, perto de 30, essa casa, né? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E, vou chutar, vou romper um vínculo que eu tenho há quase 30 anos com meus irmãos. Irmãos, de onde vem esse pensamento? De onde vêm esses pensamentos? Às vezes a gente olha para um irmão, tá? O irmão está um pouco abatido, né? Sei lá, você olha para o irmão, acha ele abatido, aí vem um pensamento, eu acho que ele está em pecado. Irmão, eu acho que ele está mal agradecido. Por que está com essa cara fechada? A vida desse cara é bem casado, os filhos dele estão bem, está bem empregado. Por que está com essa? Está com barriga cheia, chorando de barriga cheia. Se ele vivesse a minha vida, irmão, de onde vem esse pensamento maluco, queridos? Eu preciso identificar e exorcizar esses pensamentos que não são do Senhor. Amém? Eu preciso que o Espírito Santo me ajude. Aí eu não achar que todo pensamento que vem da minha cabeça é meu, é correto, é de Deus. Não. Eu preciso decantar, que nem a gente viu na química, né? Aleluia. Portanto, irmãos, o fundamental aqui, queridos, é a gente discernir a voz de Deus. Isaías 30, 21. Isaías 30, 21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Irmãos, o texto fala que haveria uma voz nos auxiliando no caminho, nos ajudando a nós não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Isso aqui se refere ao povo de Israel, claro. Irmãos, nós podemos trazer um ensinamento para a nossa vida. Há uma voz, que é a voz do Senhor, do Espírito Santo no nosso caminho, dizendo não para a direita, Paulo, não por aqui. Eu preciso ser guiado por essa voz. Preciso me conduzir por essa voz. A gente tem que ser craque em identificar a voz de Deus. E essa aqui é a voz do meu Deus. Aleluia. Como crescer, irmãos? Em discernir a voz que ecoa no meu interior. Como? Como podemos crescer? É uma boa pergunta. Aleluia, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Ecoa a tua voz, Senhor, no nosso coração, no nome de Jesus. Por toda eternidade, tu serás adorado, grande Deus. Exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus. Aleluia. Quem está cantando? Quem é? Será que é Pedro? Vamos ver. Sentar, Pedro. Aleluia. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior, tu reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior. Quem é? Quem está cantando? Amanda sabe quem está cantando? Quem é Amanda? Cadê? Aparece o cantor aí. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este
o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Quem será que está cantando? Eunice, conhece ou não conhece? E com esse sotaque de paulista que não tem como... Obrigado, queridos. Irmãos, por que foi que a gente rapidamente conseguiu identificar a voz de Jojó, de Pedro e de Alexandre? Por quê? Porque a gente está acostumado a ouvir. Você escuta a voz, e é porque não estava aqui as duas mães, né? E a esposa, que é quem mais, né? Não estava aqui. Se tivesse a dizer na hora, isso aqui é. Irmãos, então, isso fala que nós conseguimos identificar a voz do Senhor quando a gente ouve a voz do Senhor muito. Muito. A gente está aqui domingo, sim, domingo na chácara, ouvindo os irmãos cantando, ministrando. Se Everton estivesse aqui, que ele não está na salinha, se Everton estivesse aqui, Everton, com aquela voz aguda dele, começasse a cantar, a gente ia identificar. Irmãos, isso significa relacionamento profundo, intimidade, proximidade, convivência, tempo, gastando tempo ouvindo o Senhor. Não apenas falando, irmãos. Deixa o Senhor falar. Às vezes a gente fica com medo do silêncio. Irmão, o silêncio não é para fazer medo, irmãos. Qual é o problema do silêncio? Não tem que ter medo do silêncio. Deixa o Senhor falar ao nosso coração. Falar. Moisés Cavalheira de Moraes, pastor lá em Porto Alegre, já está com o Senhor, né? Há alguns anos, conta uma história muito interessante, que diz que tinha uma menina de 7 anos, mais ou menos, o nome dela era Aninha. E os pais percebiam que a Aninha estudava à tarde, se acordava de manhã cedinho, antes de qualquer coisa, escovava o dente, alguma coisa assim, e ficava diante do Senhor orando, buscando a Deus. Uma menina de 6, 7 anos, coisa linda. E aí eles sabiam que era mais ou menos 20 minutos que dava. Então os pais respeitavam, deixavam ela. Um belo dia, Aninha demorou mais do que 20 minutos. Deu 20 minutos, 30 minutos, 35 minutos, e o pai ficou, rapaz, hoje demorou mais. E aí, daqui a pouco chegou a Aninha. Sentou na mesa para tomar café, junto, café da manhã, eles tomavam um café da manhã juntos. E aí a mãe perguntou, e aí, Aninha, como é que foi o tempo com o Senhor? Aí, foi bom. E demorou mais um pouquinho, foi? Eita, foi? Nem percebi. E vocês conversaram muito? Não. Conversaram o quê? Não, eu disse que amava ele, e ele disse, eu também te amo, Aninha. E eu fiquei olhando para ele, e ele ficou olhando para mim. A gente ficou se contemplando um ao outro. Irmãos, que coisa linda. É um tempo gasto diante do Senhor para aprender a ouvir a voz dele. Deus fala com um vento impetuoso ali em Atos, mas ali com Elias, Deus falou com um vento o quê? Suave. Precisamos ter paciência e deixar Deus falar. João 10, 27, Alexandre me falou esse texto hoje, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, primeira coisa para eu identificar a voz de Deus, eu me expor à voz de Deus. Deixar o Senhor falar comigo, ouvir. Irmãos, quando Deus fala conosco, irmãos, não sei se é contigo, mas me dá um aperto no coração. É um aperto bom. Já viu um aperto bom? Que aperto você faz? Não é um aperto que dói. É um aperto que você faz, ai, que apertinho bom. Apertozinho assim na mão. Você faz, é Deus falando no teu coração. Você faz, Deus está falando comigo. Deus. Segundo caminho interessante, precioso, é submeter ao crivo da palavra de Deus. Deus não vai falar nada que se contradiz a palavra. Os irmãos já sabem disso. Deus não vai se contradizer. Já ouvi tanta gente, não, Deus falou ao meu coração. Estava orando e Deus me falou. Eu tenho certeza que foi Deus que me falou. Eu senti, Paulo aqui, me arrepia até hoje quando eu falo. Deus me falou que eu preciso deixar essa mulher, porque essa mulher não é para mim, e me juntar com a outra, que é uma missionária que Deus mandou para mim. Eu me arrepio quando eu falo. Irmão, não foi Deus que falou isso não, irmãos. Esse lugar está
Esse voo eu sei de onde veio. Esse voo, queridos, preciso submeter a palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho que ter coragem a submeter a palavra do Senhor. Uma vez eu e Verônica, muitos anos atrás, estávamos conversando com uma querida irmã sobre um determinado assunto, que não está mais aqui, muito querida, e aí um assunto que ela queria de uma maneira, e a proposta foi, vamos abrir a palavra do Senhor? Não, eu não quero abrir a palavra. Não quero. Eu já estou com a minha decisão tomada. Deus falou comigo. Ele não falou com você, ele falou comigo. Eu escutei Deus falar. Querida, então, vamos abrir a palavra para ver se o que tu falou bate com... Não, mas eu não quero. Não precisa, porque eu tenho certeza que Deus falou comigo. Eu não quero. Na realidade, ela estava com medo do que o que ela ouviu não está na palavra do Senhor, e era de encontro à palavra do Senhor. A gente ia abrir a palavra do Senhor, e aí ela ia ficar desnuda e não tinha qualquer situação. Então, aí ela não quis nem abrir a palavra. Irmãos, precisamos submeter a palavra do Senhor. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Aí fala, e é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Os propósitos do coração. Os pensamentos que vêm precisam ser julgados pela palavra do Senhor. Essa ideia que veio na minha cabeça, a palavra do Senhor dá respaldo para isso ou não? Não dá, não. Então, essa ideia, irmão, com todo respeito, ela não veio do Senhor. Não veio do Senhor. Precisamos submeter as vozes à palavra do Senhor. Amém? Aleluia? Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso é o adulto, irmãos, é a prática de pegar e dizer, essa palavra não é do Senhor. Isso não vem do Senhor. Não vem. Isso não vem. Às vezes é uma palavra, é um ensino tão bonito, é um ensino tão cheiroso, é um ensino tão fofinho, mas tão herege, que você fica, é verdade, mas isso não está na palavra, não. Por que não está? Mas eu estou falando tão assim, minha voz está tão bonitinha, mas não está na palavra. A palavra do Senhor não fala isso. Amém? Por que a importância do pensamento, irmãos? Por quê? Porque nós já vimos aqui, acho que no Encontro dos Discipuladores, né? Os irmãos falam muito sobre isso, que primeiro nós pensamos, esse pensamento gera um sentimento, e esse sentimento gera uma atitude. Por isso a importância de resolver logo no pensamento. É um equívoco querer focar na atitude e eu querer focar no sentimento. Porque o sentimento é uma consequência do pensamento. E a atitude é uma consequência do sentimento, irmãos. Por isso precisamos destruir logo o pensamento. Submeter o pensamento à palavra do Senhor. 2 Coríntios 10, 4 e 5 fala, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A NVI desse texto fala, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todo pensamento tem que se submeter à palavra do Senhor para submeter à obediência de Cristo. Pergunta que o Senhor fez ao meu coração. Estou sentado aqui, viu? Não esqueçam, tá? Como estão os meus pensamentos? O que eu tenho feito com esses pensamentos que chegam na minha cabeça? Ninguém sabe, né? Eu não falei. Quem sabe? Quem sabe? Nada, olha uma carinha assim, ó. Carinha de gato do Shrek, né? Aquele filme tem aquele gato era muito ruim, aquela carinha de
Irmãos, o que passa na minha cabeça? O que está na minha cabeça? Irmãos, o fato de vir um pensamento que não é de Deus na nossa cabeça, eu quero dizer que isso não é pecado. Isso não é pecado. Agora, aquilo que eu faço com esse pensamento que não agrada a Deus e que chegou na minha cabeça, aí mora o pecado. O fato de eu acolher, de eu absorver, aqui é que mora o pecado. Mas o fato do pensamento chegar, eu preciso repelir, repreender, rejeitar aquilo que não vem do Senhor. Amém? Aleluia? Estamos terminando já. Fica tranquilo. Um grande equívoco. Um grande equívoco. Que é um caminho péssimo, horrível de você tomar. É querer monitorar os pensamentos. Isso é um grande equívoco. Não posso pensar. Ai, estou pensando. Ai, estou pensando. Não posso pensar. Ai, estou pensando. Não posso pensar. Ai, não posso pensar. Não posso pensar. Irmãos, isso não dá certo, irmãos. Porque ele vem sem... Filipenses 4:8 fala, finalmente, irmãos, aleluia, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. A tradução da linguagem de hoje fala, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Irmãos, quando um recipiente está cheio de areia, não dá para colocar mais nada nele. Porque tem uma lei na física que fala, cadê Rafinha está ali? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, irmãos, o que nós precisamos é nos encher dos pensamentos de Deus. Eu me encho dos pensamentos de Deus, não vai haver espaço, ou vai haver pouco espaço no HD da minha cabeça para pensar aquilo que não vem do Senhor. Vai vir um pensamento, mas vai estar lotado, vai estar entupido com as coisas do Senhor, irmãos. Não é tentar monitorar o pensamento. A gente vai ficar maluco. Eu preciso me encher das coisas do Senhor. Me encher das coisas do Senhor. Tudo que é o Senhor, como a Aninha fez, essa querida do exemplo que o Moisés citou, se encher das coisas do Senhor, buscar as coisas do Senhor. Fernando, um domingo desse, trouxe uma palavra preciosa aqui, falando sobre o que é que tem, de que nós temos nos enchido, irmãos. Precisamos bloquear essas fontes que proporcionam para nós pensamentos que não procedem de Deus. O que é que tem me enchido? O que é que os meus olhos têm visto? O que é que eu tenho ouvido? De que é que eu tenho me alimentado, irmãos? Alguns pensamentos vêm na nossa mente e nós não temos o que fazer. A gente está no mundo, no dia a dia, e às vezes eu me lembro de uma conversa que eu vi num ônibus. De onde veio essa conversa? Mas muitas vezes, irmãos, eu me coloco numa situação que eu me exponho a situações para que pensamentos que não são do Senhor me encham. Músicas indevidas. Viro música, sofrência. Tem como não pensar em suicídio de assistir uma música de sofrência? Não tem. Vai pensar e já se jogar do outro lado. Eu vi essa semana, eu acho que foi Fernandinho de Faz Chover, né? Falando que, eu achei interessante, ele fez, ninguém nunca viu a torcida do Flamengo cantando a torcida do Vasco. Alguém já ouviu a torcida do Flamengo ali, cantando a música da... Ele nem sabe a música da torcida do Vasco. Né? Quem já viu a torcida do Corinthians cantando a música da torcida do São Paulo? Como é que a gente ainda canta as músicas da torcida do inferno? Como é que pode, irmãos? Eu achei muito interessante. Séries indevidas, programas indevidos, novelas indevidas. Pelo amor de novela, eu não quero nem comentar, irmãos.
Eu não acredito que tem um irmão que ainda assiste novela. Não acredito. Até bíblica, você tem que ter cuidado. Até bíblica. A história é bíblica, mas a encenação de bíblica não tem nada. 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 Irmãos, não é possível. Aí veja, me encho. Eu vou pensar o quê? Diz aí para mim. Não tem como. Não tem, irmãos, como não pensar. Há muitos anos atrás, eu trabalhava na polícia, e eu fui trabalhar no lixão de Muribeca. Quem conhece o lixão de Muribeca? O lixão de Muribeca ali. Foi uma operação que a gente vai fazer. Eu fui, passei o dia todo lá. Irmãos, quando eu cheguei em casa, a farda que eu estava usando, parecia que estava... Lavei uma, lavei duas, lavei três. Ela ficou com uma nhaca de lixo. Eu tomei banho, mas eu fazia assim, ó. Parece que entrou nos polos. Um negócio que era impressionante. Depois de uns 3, 4 dias, eu acho que saiu, né? Mas ficou um mau cheiro. Por quê? Porque eu passei o dia exposto ao lixo. O dia exposto ao lixo. Aleluia. Precisamos, irmãos, nos encher das coisas do Senhor. Não querer monitorar o nosso pensamento. Não adianta. Não, eu preciso me encher das coisas do Senhor. E quando vier, rejeitar aquilo que não é do Senhor. Intimidade com o Senhor para dizer, essa voz eu conheço. Essa voz é do meu Pai. É Deus dizendo, Paulo, não vai. Eu preciso dizer, Senhor, amém, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Essa voz é do Senhor. Não, essa voz é do inferno. Não, essa voz é minha. É do meu próprio, é minha vontade. Mas isso está agradando ao Senhor? Isso o Senhor agrada ao Senhor ou não agrada ao Senhor? 1 Coríntios 10, 31 fala, se você tudo que comer, que beber ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não tem nenhum problema nisso. Isso não é voz do diabo, não. Também não é voz de Deus, é minha. Mas isso vai ser para a glória de Deus? Ou não? Contar essa piada vai ser para a glória de Deus? Tirar essa brincadeira com esse querido irmão, que todo mundo vai rir dele. Isso vai glorificar a Deus? Diga aí. Vai glorificar? Não vai. Então, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. No nome de Jesus. Podemos juntos crescer nisso, irmãos? Aleluia. Eu tenho companheiros de crescimento nisso aí. Podemos dar as mãos e juntos aprendermos ao Senhor. Aprendemos diante do Senhor. Desculpa. Aprendemos juntos diante do Senhor a crescer nesse decantar, no nome de Jesus, os pensamentos que vêm na nossa cabeça e aquilo que não agradar ao Senhor, queridos, ser exorcizado, ser tirar, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Podemos ministrar mais uma vez, és o meu universo, declarar isso, né? Os pensamentos do Senhor sendo guardando a nossa mente. Podemos juntos, pode ficar em pé. Aleluia. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas na semana. Que sejas meu universo, Eu quero dar-te as palavras como saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo
seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, dirijas cada dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Que sejas meu universo, que enchas cada dos meus pensamentos. A presença do poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. O Watchmani, ele diz que quem ganha a batalha na mente ganha a guerra. É uma batalha, irmãos. É uma batalha. Certo dia eu estava com um jovem na minha casa, hospedando, e passou uma situação de suicídio, e Deus me falou na hora, ele está pensando em suicidar. Quando a voz de Deus é clara sobre nossos pensamentos, não são apenas você e eu que somos socorridos por Deus. Deus socorre a outros também. Então você pode conviver com pessoas que têm vivido lutas nos pensamentos, que nós não temos ideia da gravidade que são e das consequências que esses pensamentos alimentados podem gerar nessa vida. Então que a tua mente seja sã para sarar outros. Em nome de Jesus. É para isso que o Senhor nos chamou. Uma vez éramos cativos, hoje somos libertos. Vai buscar o Senhor com essa palavra. Tem um cântico que diz assim: a voz do Senhor é poderosa. É um salmo que diz isso. Troveja sobre as muitas águas. Perdemos com o pecado a capacidade de ouvir a voz de Deus, mas Jesus restaurou em nós nosso espírito. Podemos e vamos ouvir a voz de Deus para a tua saúde emocional, tua saúde da alma, e para que você socorra outros e Deus vai usar você. Nós nos apresentamos a ti, Senhor, como a tua palavra diz, os nossos corpos como sacrifício vivo a ti. E nós apresentamos nossos pensamentos, Senhor. Como Paulo nos lembrou, é uma luta, mas não lutamos sozinhos. Temos as armas da nossa luta, não são carnais, são poderosas em Deus. Pai Santo, vai pelo teu Espírito denunciando dentro de nós de onde vêm esses pensamentos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a discernirmos, a não vivermos pelos nossos pensamentos, pelas vozes do inferno, que muitas vezes não vêm na primeira pessoa, Senhor, vêm nos confundindo, Senhor. Mas éramos confundidos antes. Hoje em Cristo Jesus podemos ouvir a voz do nosso bom pastor e segui-lo, Senhor. A tua voz nos leva a pastos verdejantes. A tua voz nos leva a águas tranquilas. A tua voz nos leva a lugares de descanso, onde a nossa alma vai ter descanso. Chega, Senhor. A tua voz nos leva a esse lugar, Senhor, de segurança.
E assim, sendo conduzidos por Ti, nós queremos conduzir pelo Teu Espírito a outros. A outros tão perto de nós, que têm vivido lutas na sua mente, Senhor. Pensamentos tão derrotados, Senhor, te levar até pensamentos de morte. Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Tu tens abençoado as nossas mentes, Pai, porque temos a mente de Cristo, a mente do Filho, a mente saudável de Jesus, diante do Pai. E assim queremos conduzir a outros, Senhor, que hoje estão presos, aprisionados, cativos, à liberdade que Cristo nos libertou. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Dá um cheiro em quem está do teu lado. Em nome de Jesus.